Muito bem, assim diz a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. De repente você já leu várias vezes essa passagem, né, da criação, o início de tudo. Praticamente é a primeira coisa que Deus faz, é falar que haja luz. Mas assim, você já pensou na profundidade disso? Do quanto isso é o início de tudo? De repente você está em trevas, porque a terra estava em trevas. A terra estava em trevas e ela não tinha forma, não estava definida. E a primeira coisa que Deus faz, quando pega aquela terra assim, sem forma, vazia, é declarar que haja luz. Eu quero te dizer que quando a gente está em trevas, a gente não consegue enxergar nada. É só escuridão, é só o breu. De repente a tua vida está assim também. De repente você está numa situação em que você não consegue enxergar nem a sua natureza, nem como você está. As pessoas até podem chegar para você e falar: cara, mas você é assim, você é assado, você está assim, você está assado. Mas você mesmo não se vê assim, porque você está em trevas, você não sabe mais qual é a sua forma, você está vazio. E Deus, ele inicia uma obra porque o Espírito Santo, ele estava ali sobre as águas. E o mesmo Espírito Santo está sobre você hoje, mesmo que você esteja em trevas, mesmo que você não saiba como você vai sair dessa, mesmo que você não saiba como você vai a luz no fim do túnel, você não sabe qual o caminho, qual é a direção, o que você vai fazer, quais são as atitudes que você tem que tomar. Você está em trevas, você está ali, totalmente perdido. Mas eu quero te dizer que aquele Espírito Santo que estava sobre a terra, uma terra vazia, uma terra sem forma, uma terra em trevas, esse mesmo Espírito Santo, ele está movendo na sua vida agora. E eu quero te falar que quando o apóstolo Paulo, ele estava desenvolvendo o trabalho dele, e qual era o trabalho dele? Defender a crença dele, defender a fé dele. E quando ele viu que os cristãos estavam crescendo e estavam convertendo os judeus para o cristianismo, ele, no ímpeto de fazer o que é certo na cabeça dele, ele começou a perseguir os cristãos. E ele foi até o imperador e conseguiu uma carta que autorizava ele matar os cristãos. E ele perseguia, ele ia onde estava o movimento, ele ia onde estava as coisas acontecendo, onde Deus estava operando, e ia perseguindo. Mas porque ele era um homem mau? Não, porque ele estava em trevas. Ele conhecia a lei, conhecia a religião, conhecia os estatutos, mas ele não tinha a luz. Ele não tinha luz, e de repente você é assim também. De repente você conhece o Evangelho, você conhece a Bíblia, você vai na igreja, você até é crente, velho. Mas você está em trevas, e você está fazendo tudo errado. Mas o apóstolo Paulo encontrou a luz. E em Atos capítulo 9, versículo 18, diz que caíram as escamas dos seus olhos. E ele começou a entender aquilo que ele não entendia. Olha a diferença. Sabe quando talvez você já tenha vivido isso na tua vida em um outro momento. Quando você tinha uma certeza, quando você tinha uma convicção, e de repente, clareou tudo. Você entendeu que aquela situação era para o seu bem. Entendeu que aquela pessoa falou aquilo, mas com uma outra intenção, que não era como você estava interpretando. E caiu as escamas dos seus olhos. Hoje, a gente está pedindo a Deus e orando, entrando na sua casa, no seu aplicativo aí, no seu celular, no seu notebook, para poder te dizer que Deus, ele quer tirar as escamas dos seus olhos. E para terminar, eu quero falar contigo de Isaías, capítulo 9, versículo 2. O que aconteceu lá? Diz que a Bíblia diz que o povo andava em trevas, porque não tinha luz.
E andar em trevas é circular, é bater em obstáculos, é se machucar, está tudo ruim. Mas a palavra de Deus para você hoje é Gênesis capítulo 1, versículo 3. E Deus disse que haja luz e houve luz. E a nossa oração hoje é para que Deus, Ele clareie tudo aquilo que está na sua vida aí. Talvez, gente, a luz que Ele vai clarear, que vai acender, você vai cair na sua, que as coisas não estão muito bem para você. Que o teu cenário está todo complicado. Está sujo, deformado, está vazio. Mas isso vai ser bom, porque com a luz você vai começar a ter as atitudes corretas e o caminho certo. Quando a luz acende, a gente vê quem a gente é. Quando a luz acende, a gente vê como está o nosso quarto. Quando a luz acende, a gente vê quem são os nossos amigos. E eu quero te falar que Deus está acendendo a luz na tua vida hoje, para que você possa entender o teu cenário, entender como você está, para que você, a partir daí, você possa construir uma sua vida e uma nova criação para você. Um novo cenário, uma nova sentença, um novo destino, um novo caminho. Amém? Deus abençoe sua vida. Esta é a palavra de hoje.